Sensacional. Parece que estamos ao vivo lá no Aê! Facebook. Muito bem. Então, pelo que eu... Enquanto o Facebook está notificando as pessoas, Cris, a gente... Deixa eu confirmar aqui se está no ao vivo e se também está... público, porque a semana passada eu fiz a transmissão com o Rafael Braz. Que ficou privado. Ficou privado. Daí eu divulguei em várias plataformas, daí quem não era meu amigo não conseguia assistir. Só que, como eu estava falando com ele ao vivo, eu não percebi isso. Mas hoje eu já fiquei um pouco mais esperto, tô pegando a manha aqui da transmissão. Depois do primeiro. A gente vai aprendendo, né? Como é que a coisa funciona. Então, né, você que está chegando, a gente está começando a receber audiência, então a gente vai aguardar um pouquinho as pessoas serem notificadas e poderem chegar na live, mas já antecipando, então, que hoje a gente vai bater um papo com a Cris Lopes, que é egressa do curso de jornalismo da Unipampa, né, foi nossa aluna aqui na Unipampa, foi minha banda, e foi a primeira pessoa, né, que me estimulou, né, a pesquisar sobre questões de acessibilidade na comunicação. E a Cris está sendo convidada para esse bate-papo justamente porque esse ano vai fazer 10 anos, Cris. 10 anos que você defendeu aquele TCC, que é um TCC muito importante para a Unipampa. A gente vai bater papo sobre isso, vai explicar, vai contar essa história, que é uma história, inclusive, que eu conto. É uma história que ela começou de forma muito maluca, né? Pois é, eu quero que tu conte isso, né? E sabe que eu conto essa história, Cris, todos os anos, desde que tu te formaste aqui na Unipampa, eu conto essa história porque é uma história que ela é muito rica no sentido de todo o legado que tu deixou aqui para a Unipampa, né? E então é uma história que eu gosto de contar nas aulas. Então, e muitas vezes isso fica parecendo que eu falo de uma coisa mítica que não existe, né? Mas eu vou mostrar que a Cris... Oi, eu existo! A Cris existe, justamente. Muito legal. Então, Cris, olha só, a gente já está com algumas pessoas aqui assistindo ao vivo, então agradecer o pessoal que agendou e que está nos assistindo nesse momento. Eu vou tirar, então, a imagem de divulgação e vou colocar a gente maiorzinha aqui na tela. Eu vou começar dizendo uma coisa que eu acho que é importante, assim como eu fiz na live na semana passada com o Rafa Braz, que a gente sabe que essa live não está com os recursos de acessibilidade necessários, né? A gente tem consciência disso, a gente está fazendo mesmo a live com a consciência de que nós não temos audiodescrição, de que nós não temos legenda e não temos janela de Libras, né, nessa transmissão, e também como uma forma de protestar sobre isso, né, furando algumas bolhas para pessoas que ainda não conhecem sobre esse assunto, e também para dizer para as pessoas que as redes sociais precisam ter esses recursos de acessibilidade para que a gente possa romper essas barreiras de informação. Então, deixando isso claro, né, porque eu fiz divulgação em muitos grupos e de pessoas com deficiência visual e auditiva, então que as pessoas vão acabar chegando aqui e vão falar, poxa, mas é uma live sobre acessibilidade. Eu acho que as pessoas conhecem um pouco dessa realidade, tanto que no próprio Facebook hoje existe um campo para legendagem das imagens e existe um grupo até chamado Memes Acessíveis, que é aqueles memes que todos compartilham com fotinhos e tal. Esse grupo descreve, e também tem outras imagens que hoje o próprio Facebook reconhece e descreve através do leitor de telas. Sim, então, automaticamente, né? Isso. Então, eu acho que o fato de nós não termos acessibilidade, Libras e audiodescrição na live, as pessoas normais vão compreender. Normais
normais que todos somos, né? Todo mundo tem alguma deficiência e todo mundo é normal, né? Tem isso, né? Sim, eu brinco normais no sentido de não estarem com ódio no coração e... Ah, sim, claro. Normais é quem não tem ódio no coração. Essa é boa, né, Cris? Essa é boa. Então, ó, eu tinha te falado aqui, enquanto a gente tava em off, que eu tô ao vivo aqui no Instagram, e eu vou deixar avisado o pessoal do Instagram que está nos acessando, né, que a live está sendo transmitida ao vivo lá no Facebook, no meu perfil no Facebook. Então eu vou deixar esse aviso aqui no texto, tá? Vamos lá. Só um minutinho, Cris. Só para não parecer que eu não estou prestando atenção em ti enquanto a gente está falando. Não, tudo bem. Eu entendo que homens não conseguem prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Os neurônios não se conectam. Pai, encosta para mim, por favor. Obrigado. Mas olha, só digitei errado, vou ter que digitar de novo aqui. Só um minutinho, Cris. O Jaws não tá vazando aí. Não tá. No meu perfil... Devia ter feito isso antes, né? No Facebook. Tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo, Cris. Eu entendo. Eu tô... Nossa, cara, esse negócio de... Pronto, consegui. Esse negócio de trabalhar de casa virou uma loucura, porque agora eu moro no trabalho, né? É assim que funciona. Não tenho mais horário para nada. Tipo, eu acordo já trabalhando e vou trabalhando até o momento em que eu vou dormir. Então, tá bem louco isso, né? Uma coisa que eu ainda não... Tá bem louco e estressante com tendinite. Você tá trabalhando também à distância, né? Eu tô trabalhando de casa e é quase isso, assim. Porque depois, o jornalista que é jornalista, ele não desliga. Tu tenta te desligar, olhar, sei lá, o Simpsons, CSI, o Me Deixa, mas tu sempre acaba no Twitter olhando o que o Bolsonaro disse, o que o Eduardo Leite mandou fazer. E assim, é bem confuso esse negócio todo, né? Convenhamos. Mas assim, ó, então vamos fazer o seguinte, o pessoal tá chegando na live, então agora, e eu queria que tu te apresentasse, para as pessoas te conhecerem. Eu vou fazer uma breve descrição da imagem para quem é pessoa com deficiência visual e está nos acompanhando aqui também. Não se assustem. Nós estamos com uma tela dividida, né, em dois, né, em duas partes. Eu estou na parte esquerda da tela, né, numa imagem. Eu estou nesse momento careca, praticamente, cabelo bem curto, raspado. Meu Deus! Pois é, bem diferente de quando você me conheceu, que era cabeludo, né, Cris? Justamente. E eu estou usando óculos, Cris, eu não usava óculos. Óculos, Jesus! Marco, tu tá ficando velho. Tô ficando velho. Pior que é isso mesmo, né? Tem a ver. E isso é uma coisa que interessa para o nosso papo aqui, porque eu nunca tive problema de visão e de um ano para cá eu já não consigo mais ler nada de perto, assim, eu não consigo ler nada. Ou eu estou de óculos ou eu não consigo mais ler. Então vou baixar um leitor de tela para ti. Em algum momento é capaz de eu precisar mesmo. E eu tenho a pele clara, branco, meus olhos são claros, eu estou de barba neste momento, uma barba que tá meio mal feita, assim, não tá feitinha, assim, mas tá, enfim. Tá meio Osama Bin Laden, assim. Não é tanto assim, mas não tá, tá aceitável, assim, baixinha, mas, enfim, aceitável. Eu tô usando aparelho, era uma coisa que eu não usava também, Cris, na época que a gente... Eu lembro que tu falou semana passada, né, da questão Tô usando aparelho desde o início da quarentena. Eu estreiei a quarentena que legal. Com um aparelho em função de um bruxismo muito severo, né, em função de estresse, um negócio bem, bem tenso, assim. Mas, enfim, vamos vencer isso também. E eu estou sentado, né? E eu estou vestindo uma camiseta preta, uma camiseta de uma banda da Queens of Stone Age, que é uma banda de rock. Sim. E o fundo da minha imagem tem tem um armário embutido que tem no meu escritório e embaixo alguns livros. Isso, exatamente. Bem coisa de todos os intelectuais. Ninguém aparece com a geladeira,
com o varal, estendendo roupa. Não, né? Podia, olha, até podia ser assim, mas só acho que ia ficar estranha essa imagem. E você quer que eu descreva a tua imagem também? Vai lá, fica à vontade. Então, a Cris está aparecendo do lado direito da tela, e a Cris está também a meio plano, ou seja, no sentido, está aparecendo do ombro para cima. Ela está de cabelo vermelho, que era um cabelo que você não tinha na época, mas você já passou, pelo menos aparece ser vermelho, é vermelho mesmo, né? É vermelho, agora é vermelho. Cabelo vermelho, ela tem pele clara, olhos escuros, castanhos, talvez, Cris? Isso. Castanhos, né? E ela está vestindo uma blusa, parece ser cor-de-rosa. Isso. Deve ser. E ela está ainda sentada. Não está daltônico. Ainda não. E ela está sentada e ao fundo tem uma parede. Uma parede, mas alguma coisa de madeira. É um banco, alguma coisa assim. Isso aqui? Não, isso nós colocamos na parede, é quase uma proteção, porque a casa onde eu moro, nós não sabíamos, é claro, ela fica debaixo de um grande poço. Então a casa é super úmida, super úmida. Entendi. Aí tem uma madeira para isso, porque quando descascava a parede, aí dava rinite. Bom, nós já tivemos todos pneumonia aqui em casa. Caramba. A casa não está embaixo do poço, né? A casa está em cima, animal. Você está, para quem está nos assistindo, a Cris está em Porto Alegre nesse momento? Não, né? Eu estou em Itaqui. Já fazem 4 meses. Nossa, não sabia. Eu fiquei 24 dias trancado no apartamento. Aí eu pirei total, chorava o dia inteiro. E, portanto, meus amigos, coleguinhas, se vocês estão pirando, é normal. E aí a psiquiatra recomendou que eu não ficasse sozinha. E aí eu vim pra cá. Não sabia, né? Porque a família da Cris é de Itaqui, né? Por isso até que ela veio estudar aqui onde eu estou, né? Eu estou em São Borja, na Unipampa. Eu não estou na Unipampa, eu estou na minha casa, né? Mas a Unipampa é aqui em São Borja, é isso que eu quis dizer. E então tu tá aqui na fronteira, junto comigo, aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Então, para quem está nos assistindo aí de diversas partes do Brasil, do mundo, da galáxia, sei lá. Estamos a 90 quilômetros de distância. Isso, um do outro estamos a 90 quilômetros de distância, exatamente. E a cerca de 650 quilômetros de Porto Alegre. Né? Então, para quem. Bem na fronteira com a Argentina, né? Tipo, é mais fácil chegar na Argentina que em Porto Alegre. Bom, certamente, né? A crise. A gente só precisa atravessar o Rio Uruguai e tá na Argentina, tá bem do lado. No teu caso tem até uma pontinha seca para ir num cassino. Exatamente. Nesse momento a gente não pode por causa da... Não podemos, senão eu ia na casa do Marco tomar uma cerveja. Você tá me devendo essa visita. Então. Né? Muito bem, Cris. Então, agora que tu tá apresentada do ponto de vista imagético, eu quero que tu te apresente, então, como profissional, o que tu anda fazendo, e falar também o que tu tem de lembrança da época da Unipampa aqui, principalmente com relação ao teu TCC, que é o tema da nossa conversa hoje, né? Ou seja, o TCC que a Cristiele fez aqui na Unipampa foi o primeiro de toda a universidade a abordar questões de acessibilidade, né? E aí, questões de acessibilidade na comunicação. E é o TCC da Cris, justamente, que me inspira depois a querer fazer um doutorado sobre isso, muito motivado pelas experiências que eu tive com a Cris aqui em sala de aula. Então, muitas das histórias que eu conto para os meus alunos e que eu falo... Atenção, alunos do Marco, gravem neste momento. Essa personagem chamada Cris, uma personagem mítica, ela existe. Então, por favor... Não sou um robô, eu não sou Sofia. Te apresenta, então, por favor. Então, pessoal, meu nome é Cristiele, mas vocês nunca mais vão ouvir o meu nome. Podem me chamar de Cris. Eu estudei há 10 anos na Unipampa, entrei em 2007 na segunda turma de jornalismo. Depois do TCC eu fiquei 3 anos desempregada e fui parar no grupo RBS, na Zero Hora, que é o lugar sobre o qual justamente é o meu TCC.
que no caso era sobre a acessibilidade e o web jornalismo, acho que era, no site da Zero Hora. Muita coisa que tinha no site da Zero Hora na época, hoje nem existe mais. Tipo, tinha slideshow, hoje não tem slideshow. O site é muito mais acessível e eu confesso que eu briguei muito por isso. É lá de dentro, né? Uhum. E quando eu digo briguei, eu briguei mesmo, assim. Briguei. Porque eu sou briguenta, não porque foi necessário. Eu sou briguenta mesmo e o Marco sabe disso. A minha história contigo tem a ver com isso, tu sabe disso, né? Sei. Quando o Marco chegou na universidade, e essa é uma história que eu gosto de contar, era um período que eu passei por algumas coisas na Unipampa que eu sempre digo hoje que elas aconteceram muito pelo desconhecimento das pessoas em relação à deficiência. E esse desconhecimento trouxe danos muito fortes, psicológicos e estudantis, porque eu acredito que eu cheguei verde no jornalismo de uma forma que hoje quem eu vejo que é assistente e quem é estagiário não passa por isso que eu passei, porque quando eu cheguei formada na Zero Hora, eu tinha muitas deficiências na reportagem, eu tinha muitas deficiências em muita coisa. E tudo acontece pelo desconhecimento, porque as pessoas não sabem como chegar, e aí umas não chegam, ou outras chegam de uma forma tão agressiva que acaba sendo meio preconceituoso. E às vezes por ignorância, né, Cris? É uma ignorância, assim, acaba sendo uma ignorância que gera uma preconcepção do que é e do que não é, sabe? Mas quando o Marco chegou, eu não tinha ideia, a única coisa que eu sabia é que eu queria trabalhar com webjornalismo, que é uma área que eu gosto muito e que eu só não atuo por 2 motivos. Hoje o publicador não é acessível e porque os repórteres, né, eles precisam sair para a rua, eles precisam fazer fotos e essa é uma realidade que eu, jornalista cega, tenho que trabalhar. Existem coisas que eu não posso fazer. Hoje eu trabalho na produção da Rádio Gaúcha, já faz 1 ano e maio, junho, julho, 1 ano e 3 meses. Eu tô apaixonada por produção. Eu entrei na produção, então. Cara, eu tô apaixonada por produção, eu tô amando rádio. Eu sempre gostei, assim, de rádio. Inclusive, o meu professor de rádio na Unipampa, o professor Alexandre Augusti, que eu acho que não está mais na Unipampa. Está na Unipampa. Inclusive ele tá sabendo da nossa live, né? E desejou pra gente aí uma boa live e tal. Depois, ele não tem Facebook, né? Mas depois ele vai assistir quando eu publicar ali no YouTube. Poxa vida, Alexandre Augusto não ter Facebook ainda essa altura do campeonato. O que é isso? Enfim. Escolhas, né? Escolhas. Enfim, o Alexandre Augusto foi um grande professor de rádio para mim. E assim como o Marco foi... Cara, não tenho nem o que dizer sobre o Marco dentro da minha vida total, assim. Imagina, né? Como se fosse... Na verdade, é muito recíproco tudo o que aconteceu, né? Entre você. Você me inspirando a ser um professor melhor, né? E querendo pesquisar sobre acessibilidade. E olha só, olha o que tu fez na minha vida acadêmica, porque desde então eu não larguei mais. Eu fui picado por esse mosquitinho aí de gostar da acessibilidade. O desejo do Marco era que eu continuasse pesquisando, e eu acho muito legal o mundo da pesquisa, mas eu não me vejo trabalhando na academia. Eu gosto desse estresse, entre aspas, porque é muito bom. Eu gosto do mercado, eu gosto de correr atrás das fontes, eu gosto de estar ali faltando 5 minutos para o programa e a adrenalina tá lá em cima. É muito bom. Talvez um dia, quem sabe, não sei. Mas o meu TCC com o Marco começou de uma forma muito louca. Porque eu ia fazer o meu TCC orientada por outro professor, que, como eu discordei desse professor, que esqueçam, porque eu jamais direi o nome,
Também não é o caso. Também não é. Não, não, mas eu digo para os curiosos que perguntarem. Para não criar não precisamos criar nenhum tipo de Não celeuma com precisamos isso. criar animosidades. Isso, Ele disse que então ele não ia mais me orientar, isso faltando um mês para a entrega do pré-projeto. Uhum. E aí eu mandei uma mensagem direta para o Marco dizendo, por favor, me orienta. E o Marco aceitou. Imagina. Você me permite contar uma história sobre isso, né? Que é inclusive a história que eu conto para os alunos, né, em aula, principalmente na aula sobre acessibilidade, né? Eu conto para eles que esse ano que você está contando a história, né, foi o ano que eu cheguei na Unipampa. Eu cheguei em 2010 e você estava às vésperas de se formar, né? Então, quando eu cheguei em janeiro, a gente ainda não estava em aula, mas eu lembro que as primeiras reuniões, né, de curso, pedagógicas, tal, os colegas me falaram, né, sobre a aluna cega, né? Então era assim, tu te prepara porque tu vai dar aula para uma aluna cega e ela é cri-cri, hein? Ela é meio chatinha, e tal, né? Eu vou dizer que a frase do Marco foi: me falaram sobre ti. Tipo isso. Aí eu não, tá, né? Tava chegando, eu não conhecia direito como as coisas funcionavam, tal. E eu lembro que quando as aulas começaram em março, acho que era isso, a primeira aula que eu dei na Unipampa foi para a turma da Cristiele. E eu dei a primeira parte da aula, fiz uma apresentação minha e tal, e no intervalo da aula, isso são as coisas que eu lembro, assim, de maneira bem nítida, assim, uma coisa bem marcante para mim. Aí no intervalo da aula... Eu já pensei, né? Chegou mais um professor para me odiar. Beijos. Pior. Mas aí chegou no intervalo da aula, a Cris levanta, né? Ela estava sentada bem na frente. Bem na ponta da mesa e tu na outra ponta. Isso, exatamente. Eu lembro que ela estava sentada bem na frente, assim. E aí ela levantou, eu estava arrumando coisas ali perto no meu computador, ali na frente. Ela foi até mim e falou assim: olá, professor, eu sou a Cristiele. Não sei se já falaram de mim para o senhor, mas eu tenho deficiência visual, né? Eu tenho baixa visão. Foi assim que você se apresentou. Eu tenho baixa visão e eu só consigo distinguir se está claro ou se está escuro. Então eu preciso que o senhor, ainda me chamando de senhor ainda na época, né? Achando que eu tinha 79 anos, né? Não, eu não sei, que é o que reza a educação, porque assim, eu vou ter que contar, aí vou ter que contar o pré-aula. Tá, pera um pouquinho, deixa eu terminar. Aí ela falou, eu preciso que o senhor adapte as aulas para mim, de acordo com as minhas necessidades, né? E naquele momento, passou um milhão de coisas na minha cabeça em 5 segundos, né? E eu só respondi, sim, claro, pode ficar tranquila. Mas na minha cabeça é assim, eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer. Eu imaginei. Aí daí a Cristiele saiu para o intervalo, eu fui para o intervalo, voltei, dei a segunda parte da aula e todo momento que eu fiquei fazendo as falas durante a segunda parte da aula, eu ficava pensando, mas será que isso está fazendo sentido para ela? E completamente perdido, e aquilo não saiu da minha cabeça. Aí eu, no final da aula, procurei a Cristiele, e aí falei, olha, vou ser bem honesto contigo, eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer. Nunca dei aula para uma pessoa com deficiência visual severa, né, nesse grau, eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer. Então eu preciso que você me ajude. E aí, a coisa que transformou tudo, né? Porque daí a Cristiele vira para mim e fala assim: olha, professor, não precisa ficar preocupado, porque se o senhor quiser aprender sobre como fazer isso, eu tenho bastante material sobre isso, porque lá em casa nós somos 3 filhos com deficiência visual. Minha mãe é mãe foi mãe, né, de 3 crianças com deficiência visual, eu e meus irmãos, e minha mãe se especializou, né, em educação, chamada educação especial, e a gente tem bastante material. E eu posso compartilhar... Minha mãe podia ter ganho na Mega Sena, ela ganhou 300. Mas aí, né,
Mas aí que são, aí que tá a coisa, né? Olha como você foi rica na minha vida, eu aposto como você foi muito rica para a vida da sua mãe também, entende? Porque Não, a você gente brinca transforma a muito, vida mas das é... pessoas, Cris, entendeu? Aí, a partir daquele momento, eu não podia mais voltar atrás e falar assim, não, tô fora disso, não quero que você me mande nada. A partir desse momento, eu falei, tá, então me manda material. Então, a Cris compartilhou alguns materiais sobre questões de educação inclusiva. Eu comecei a ler aquilo e comecei a ficar fascinado. E eu lembro que eu voltei para as aulas e tentei adaptar ainda de maneira muito primária, né, sobre aquilo Não, tudo. foi muito bom, descrevendo vídeos, E filmes, afins. que bom que tu lembra, porque eu lembro de sentar do teu lado e ficar O descrevendo o Marco já vídeo. foi cabeludo, pessoal. É verdade. Nessa época, inclusive. Eu Não, lembro. mas tinha um vídeo teu, de Ah, antes, quando tu era mais novo. sim, sim. Mas nessa época que eu tô Tu ainda contando, tinha eu bastante ainda cabelo. tinha cabelo, ainda tinha bastante cabelo, inclusive. Cabelos E compridos. isso, comprido. E eu lembro de sentar do teu lado Uhum. e ficar fazendo a audiodescrição do vídeo que eu estava mostrando na aula ali e perguntando assim, tá certo, tá bom, tal. E outra coisa que me marca muito, que é legal de contar isso, né, para você ver o quanto que isso transforma o ambiente, as pessoas, né, que tinha o material que eu passava, na época a gente ainda tinha material impresso, e eu falava, perguntei para você, como é que você vai ler isso? Ela falou assim, não, eu não consigo ler o que tiver impresso. Como é que você faz, então? Ela falou, não, eu tenho uma colega de turma, que era a Andréia Sarmanho, né? Eu lembro Andréia, de, maravilhosa. né, que foi minha orientanda também. E eu falei, aí você falou assim, não, a gente combina, eu vou na casa da Andréia, ou a Andréia vem na minha, e ela lê os textos para mim. E eu falei, nossa, cara, eu nunca tinha pensado o quanto isso é perturbador, né? Nesse sentido. E aí a gente começou a correr atrás de ter na verdade, mais a Cristiane, né? De ter a impressora Braille na Unipamp, de poder ter um bolsista dedicado a fazer a transposição dos textos que eram em imagem, em textos que podiam ser acessados pelos softwares, né? E nas aulas seguintes, eu lembro que as tuas colegas, não sei se você lembra disso, as tuas colegas pediram para mim, para elas fazerem audiodescrição para ti. Aham, a Aline, a Andréia, a Marielle. Exatamente. Isso para mim, assim, como professor, era um negócio assim, eu falei, que é isso que está acontecendo? Porque daí os colegas começaram, não, eu quero fazer a descrição, posso tentar fazer e tal. E aí você lembra que a turma fez a revista digital da Eu turma com lembro! acessibilidade por tua causa, né? A minha E turma, eu acho que a minha turma, assim, foi a melhor turma de jornalismo que eu poderia ter. eles foram Sem muito eles, gentis contigo, né? Uhum. sim, eu vou te dizer que sem eles, antes da tua chegada, da chegada da Robertinha na minha vida, Uhum. seria A o caos. Roberta, nossa colega, minha colega professora aqui, inclusive ficou bem contente, né? Falei para ela que a gente ia fazer a live, ela ficou muito contente, Eu me né? formei com ela com a Julinha na barriga. Sim, e ela tá grande, você acredita? Ela foi outro dia uma guria gigante já. A Roberta também, a Roberta é outra colega nossa aqui da Unipampa, né, do curso de jornalismo, que também pesquisa acessibilidade e que também teve bastante influência na tua formação, né? Muita influência. Nossa, são pessoas, assim, maravilhosas. Antes da tua chegada, eu já tinha comprado algumas brigas homéricas, assim, para ter acessibilidade, para ter. E é legal quanto as turmas compravam, tanto a turma mais velha de jornalismo, quanto a minha turma compravam as brigas junto comigo, assim, foi maravilhoso. Um aprendizado para mim, porque era a primeira vez que saía de casa, um Mas aprendizado explica para isso, Cris, eles. porque assim, isso é uma coisa, né, que também para mim, eu lembro que às vezes eu te dava carona, né, para ir do campus até a tua casa, né? Você lembra? Uhum. Você e no primeiro dia, eu lembro que a primeira vez que eu dei carona para vocês para ir do campus até o centro da cidade, eu lembro que a Andréia estava junto no carro e desceu, Isso. você e a Andréia. Para você ver como isso é muito marcante para mim. E aí vocês duas desceram e eu fiquei reparando, depois que vocês desceram do carro, que a Andréia foi te acompanhar até tua casa. Você morava Isso, que naquele era bem prédio. pertinho. Isso, que eu te deixei ali perto da Praça Central, aqui em São Borja, e você morava no quarteirão atrás, né, da praça, né? Isso.
atrás. E eu lembro de ter visto a Andréia te levando, né? E eu fiquei observando isso. E no dia seguinte eu falei, não, eu posso te levar até a tua casa, né? Não tem necessidade de te deixar aqui na praça, né? Mas você falou assim para mim, não, pode me deixar, professor, porque eu sei quantos passos tem da praça Sim, até o... na época eu ainda não andava de bengala, hoje eu ando de bengala. Hoje eu sou uma pessoa super, hiper, mega independente, graças ao bom Deus. Mas na época não tinha orientação em mobilidade ainda, que é quando tu aprende a andar de bengala. E aí tu começa a aprender algumas técnicas, tipo contar passos, saber que depois daquela esquina é a tua casa. E tem um detalhe, né? De noite eu enxergo melhor que de dia. De dia eu não enxergo absolutamente nada, é tudo branco. Eu tenho a chamada cegueira diurna. É por causa da quantidade de luz, né? É isso, né? Isso. Quanto mais luz, menos eu enxergo. E aí eu sabia, assim, pelos passos, por algum ponto de referência que eu tinha de noite, mas era bem primário, assim, porque era a primeira vez, como eu disse, que eu tinha saído de casa para outro lugar e viver sozinha e tal. E essa é uma coisa, Cris, assim, incrível, né? Porque, imagina, você era uma guria, eu não lembro que idade que tu tinha. Qual a idade que você Na tinha? época que eu me formei, eu tinha 22. Não, quando você entrou na faculdade, uns 18? 18, 19, né? Ou seja, uma guria cega, com 18, 19 anos, saindo da sua cidade, indo para uma outra cidade desconhecida para morar sozinha. Na verdade, você morava junto com outras pessoas, numa espécie de república, né? Isso. E isso é muito corajoso, né? Convenhamos. E também tem uma outra coisa que eu acho que é legal de falar, porque assim, você fica dizendo assim, porque eu briguei muito, eu briguei muito. E assim, né, hoje, né, eu já tô há 10 anos, vai fazer 10 anos que eu pesquiso, né, acessibilidade. Então agora, quando eu olho para a tua história, Cris, eu não acho que você estava brigando, você estava, na verdade, exigindo uma coisa que é direito teu. Reivindicando, a gente diz que é brigar, assim, porque é sempre a forma que as pessoas acabam interpretando, né? Ela tá brigando, ela tá sendo cri-cri, ela tá sendo chata. Mas eu vejo que isso valeu muito a pena, porque hoje, por exemplo, o meu irmão, ele estuda na Unipampa, mas aqui em Itaqui. E a receptividade que ele teve, a assistência que ele teve, nossa, foi completamente diferente. E teu irmão sabe que isso só aconteceu por tua causa, né? Porque é legal a gente deixar registrado, é legal a gente deixar registrado nessa nossa conversa que por causa da Cristiele ficar exigindo seus direitos, né? Aqui na Unipampa, é que foi criado o NINA, que é o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da Unipampa, por causa da Cristiele. Porque antes dela, eu nem sei se nós tínhamos outra pessoa com deficiência em outros campos, né? Não, acho que não, né? Acho que você foi a primeira, né? Não, eu fui a primeira. E eu acho que eu fiquei, eu acho que, bom, eu sou brava por natureza. Então, quando veio a reitora, porque a primeira aluna me deu vontade de pegar aquele canudo e dizer para ela, sai daqui, não enche meu saco, me dá esse canudo que isso aqui é meu. Claro. Mas assim, é uma marca muito importante, Cris, porque você podia ter entrado na universidade, e a universidade é um ambiente hostil no sentido, assim como a sociedade, né, não está preparada. O mundo é hostil. O mundo é hostil, né? E você podia ter desistido, entendeu? E você brigou no bom sentido, assim, né, buscando teus direitos, né? Com certeza. Eu disse para a Roberta, por exemplo, até uma vez, acho que numa das pesquisas, eu disse para ela que a vantagem de ter estudado a vida inteira em escolas regulares fez com que eu tivesse essa base para saber que em todo lugar que eu fosse a primeira, em todo lugar que os meus irmãos fôssemos pioneiros, ia ter uma batalhazinha, ia ser travada, porque não é todo mundo que entende da mesma forma, né? Agora melhorou. E então, com a tua chegada ali... Não, essa é uma...
E a Pode questão falar, dos estudos do jornalismo, do jornalismo digital e acessibilidade só veio a fortalecer, tipo, não tô louca, não. Não, e é bem importante, Cris, porque depois de você e da tua luta aqui dentro da Unipampa, a gente passou a ter a impressora Braille, a gente passou a ter verba para o núcleo de acessibilidade. Imagina a verba! Verba. Então, assim, a gente hoje tem, né? Hoje o Nina está dentro de um outro núcleo, né? Mas hoje a gente tem bolsista trabalhando especificamente em todos os 10 campi da Unipampa, bolsistas trabalhando para o núcleo de inclusão e acessibilidade. Nossa, não apenas, é muito legal isso, não apenas para pessoas com deficiência sensorial, auditiva e visual, por exemplo, mas também para os alunos que têm dificuldade mesmo de cognição, isso, déficit de aprendizagem. Isso, déficit de aprendizagem, DDA e toda essa coisa, né? E isso é um legado que tu deixou, entende? Além desse legado, que é um legado estrutural, ou seja, a universidade, então, já não pode mais, vou usar até uma analogia, fechar os olhos para essa questão, né? Você acabou inspirando a mim, a professora Roberta, vários colegas teus, né, da época. Eu estava contando a história lá da sua turma, que resolveu fazer a revista com acessibilidade. Aí você se formou, e no ano seguinte, a turma que veio fazer a disciplina de laboratório de jornalismo digital. Que eu conheci alguns, a Suelen, Isso, essa turma aí. Essa galera, eles sabiam que tinha sido feita a revista com acessibilidade. Aí eu falei, ó, a turma do ano passado fez a revista com acessibilidade. Vamos fazer? Essa turma não só fez a revista com acessibilidade, como fez a revista chama O Infoscópio, né? Tá disponível aí eu acho até que eu vi na época. Claro, não só você viu, aí eu vou chamar uma outra história boa que nós temos juntos, né? Essa turma do ano seguinte mandou para o Intercom e fomos premiados com uma primeira revista digital. Lembra disso? E você foi com a gente no Intercom. Lembrei desse Intercom. É verdade, a Lenise. Isso, exatamente. A gente foi para o Intercom, para quem está nos assistindo e não é da área da comunicação, o Intercom é o maior congresso da nossa área, da área da comunicação, e para os alunos de graduação existe uma competição entre trabalhos. Então, a gente tem uma fase que é regional e depois uma fase nacional. E a gente ganhou o prêmio nacional e o regional como revista digital, melhor revista digital do Brasil, né? E Pudim, que eu conheci Londrina. Foi em Londrina, exatamente. A Cris, se eu não me engano, a Cris já estava formada, mas ela foi, porque ela foi apresentar o TCC dela. E deixa eu te contar como eu consegui para Londrina. Conta aí. Veio o convite e tu tinha me falado, e aí a mãe disse, não, tu não pode perder isso e tal. E na época nós não tínhamos dinheiro tal para isso. A mãe começou a fazer bolachinha. Olha e aí, com a venda das bolachinhas, eu consegui ir para Londrina. Então, tipo, a família toda unida. Legal. Para falar de acessibilidade, para disseminar acessibilidade, vamos lá. Que legal, Cris. Porque assim, ó, o ônibus a Unipampa dava, agora não dá mais, acabou verba para isso, tá? Mas antigamente a gente tinha o ônibus a Unipampa deu. Mas, meu amor, o que não acabou hoje em relação da verba para educação, né? Tá cada vez pior. Né? Mas, então, assim, ó, naquela época, a Unipampa deu o ônibus, mas precisava dinheiro para hospedagem e para alimentação. Fica lá esses dias. Né? Claro. Então, eu não Pode conhecia entrar, Thaís. Não vão TV. A sua irmã tá aí? Muito bem. E assim, e isso foi muito marcante, porque a Unipampa, nesse ano que você foi, nesse ano que a gente competiu, foi o ano que a Unipampa ganhou o maior número de prêmios, né? Nós ganhamos 8 prêmios. Eu lembro.
né? 6 prêmios foram para o curso de jornalismo. Uhum. E 2 deles eram trabalhos que tinham acessibilidade. Aí, quando isso aconteceu, salvo engano, tá? Eu não lembro de cabeça, mas acho que é 2011 ou 12, agora eu não lembro, acho que é 11 ou 12, agora eu não lembro. É 2011. 12. 12, talvez, não lembro. 2012. Mas depois disso, todos os anos seguintes, é o seguinte, nós vamos ter trabalhos falando de acessibilidade, porque era a marca registrada da Unipampa. Então, quando a gente chegava no Intercom, já se sabia que se queria ganhar da Unipampa no Intercom, tinha que fazer trabalho com acessibilidade, né? Muito bom. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E momento de ouro do nosso curso, assim, bons tempos do nosso curso. Eu tenho vontade. Eu vi a Unipampa, assim, de relance rapidinho, uma vez que eu fui fazer algo com a Roberta, com a turma dela de TV. Já faz tempo isso. Já faz tempo. A turma de TV que já se formou, faz muito tempo, nossa. Uhum. Imagina, né? A Roberta, depois disso, já saiu para fazer o doutorado, ficou 4 anos em afastamento e já voltou. Já tem um outro filho. Então, olha o que você está devendo essa visita para a gente presencial, mas agora só depois da pandemia. Agora só depois da pandemia. Mas a gente vai podendo fazer esse bate-papo assim, né? E eu acho muito legal, Cris, porque aconteceu o seguinte, né? O ano passado, certamente eu fiz os melhores trabalhos sobre acessibilidade da minha carreira até agora. Claro, por uma questão de eu ir me aperfeiçoando ao longo do tempo, com certeza. Né? Quando eu te orientei, eu não sabia nada sobre isso. Não, e a época que nós começamos, eu acho que tinha muito pouco conteúdo, era isso até que eu ia comentar. Era pouquíssimo conteúdo, eram só coisas que existiam na internet, por poucos sites, até coisas sobre o webjornalismo eram um pouco mais recentes. Não, então... Imagina que hoje ainda já não tem quase nada, você imagina que não era 10 anos atrás, né? Sim, há 10 anos atrás, em que a banda larga não era tão disseminada, em que eu não teria dinheiro para comprar um iPhone nem sonhando. Sim, claro. Então, né? Eu acho que a busca por conteúdos era muito mais difícil. Claro que hoje ainda é difícil. Se eu for sentar hoje para fazer de novo um trabalho de acessibilidade, 90% dos artigos vão ser do Marco. Você sabe que a gente... É legal de eu poder te falar isso, contar essa história também para ti. Então, o ano passado, quando eu terminei os TCCs, né? Dos TCCs do ano passado que eu orientei, 4 deles falavam sobre acessibilidade. Caraca. E são os 4 melhores, né? Claro, a cada ano a gente vai melhorando, mas os do ano passado eu classifico assim, puxa, eu acho que eu atingi um nível que eu agora eu acho que ficou legal isso, porque eu venho aperfeiçoando, mas o ano passado eu acho que eu fiz os melhores, os de melhor acabamento, vamos colocar assim. E eu falei para o pessoal do ano passado, para as gurias, principalmente que a maioria não gurias, eu falei, olha, o ano que vem vai fazer 10 anos que eu pesquiso acessibilidade. E eu queria fazer um juntar todo mundo e tomar uma cerveja. Isso é um sonho. Isso a gente em algum momento vai fazer. Em algum momento isso a gente vai fazer, Cris. Mas eu queria mesmo, eu falei, eu quero lançar um livro contando as pesquisas que eu fiz aqui na Unipampa nesses 10 anos. Então, isso é uma coisa que eu quero fazer. E também quero fazer um documentário, um web documentário, entrevistando cada uma dos meus orientandos e orientandas e colegas que pesquisaram sobre isso aqui na Unipampa. E a ideia no ano passado, antes da pandemia, era fazer isso presencialmente. Então, eu ia combinar contigo, ia até Porto Alegre, ia gravar que nem eu fiz na época do meu doutorado, quando eu fiz a entrevista contigo, né? Eu estava ainda muito mais tímida, porque hoje, como tu vê, eu não paro de falar como uma tagarela. Sim, já tá mais solta. E eu ia fazer isso presencialmente. Agora, por conta da quarentena e da pandemia, mudou isso. E se tem uma coisa boa que a gente pode tirar disso tudo que está acontecendo,
é o fato da gente ter essa possibilidade de eu fazer esse bate-papo contigo, deixar registrado, porque isso depois vai ficar aí no Facebook, eu vou para o YouTube, e a gente vai depois usar também para fazer essa compilação. Eu vou juntar as diversas entrevistas, vou editar e fazer um documentário, mesmo que seja por webconferência, como a gente está fazendo, mas para deixar essas histórias guardadas, porque fazem parte da história da Unipampa, e por isso que a primeira pessoa que eu convidei, das minhas ex-orientandas, você está estreando isso hoje nessa live, era você, porque você é a pessoa... Porque eu sou mais velha, vamos com os mais velhos, né? É mais que isso, né, Cris? Porque você foi a grande inspiração para mim, porque... Cara, eu fico muito feliz. Não, eu, na verdade, assim, sem querer ficar jogando confete à toa, porque eu não vou fazer isso, mas eu te devo muito, assim, porque você foi muito generosa comigo, porque você podia ter sido uma estudante arredia, falou assim, você é professor, você tem que saber já isso, eu não quero saber, te vira, tal, e você foi muito generosa ao me ensinar, né, muita coisa de como dar aula para uma pessoa com deficiência visual, a me estimular a aprender coisas novas, e a ponto de eu chegar para minha orientadora, porque meu trabalho, quando eu entrei no doutorado, em 2011, e aí em 2021, o ano que vem, vai fazer 10 anos que eu entrei no doutorado e pesquiso isso no doutorado, né? Quando eu entrei no doutorado, eu não entrei para pesquisar acessibilidade. A minha pesquisa era outra. Só que daí, eu entrei, eu não sei se você vai lembrar disso, mas na época, antes de vir para São Borja, eu trabalhava no norte, em Rondônia. Eu lembro. Eu desenvolvi um projeto lá em Rondônia, aí no Acre. É verdade. Lembra disso? Sobre a floresta digital, que era um projeto de levar a internet para todas as comunidades ribeirinhas e indígenas em todo o estado do Acre e tal. De maneira, com Wi-Fi, né? Livre para todo mundo. E eu entrei no doutorado na Unicinos com um projeto que ia estudar esse processo. Só que em determinado momento eu comecei com isso, mas daí eu tive uma experiência na Campus Party, né, que é aquele festival de tecnologia que acontece em São Paulo, geralmente em janeiro, né? Eu encontrei eu não sei se você lembra dessa história, mas eu fui para Campus Party e em meio a tudo isso que a gente está contando, nessa época que eu estava dando aula para ti, fazendo TCC contigo e de coisa, né, aprendendo sobre questões de acessibilidade contigo. Aí eu fui para Campus Party e eu tô num dia lá, passei a semana inteira acampado lá no evento, e eu vejo uma pessoa com um cachorro. E aí, né, não sei se você lembra dessa história. Aí eu vejo uma pessoa com cachorro e eu, de longe, assim, porque o AMB assim, é um lugar gigantesco, eu não sabia que podia trazer cachorro, né? E eu fiquei olhando... porque as pessoas na Campus Party são meio malucas, assim, uma galera bem nerd, maluca, né? Alternativa e tal. E aí eu reparei que era uma pessoa cega. E na época, olha só a loucura que eu vou te falar, né? Eu fazia na Campus Party transmissão ao vivo, que é o tal do Papo Informívoro, que é o nome da live que eu dou hoje, já fazia o Papo Informívoro ao vivo para o Twitter, lá da Campus Party, lá em 2011. E eu entrava ao vivo da Campus Party e saía com o computador entrevistando pessoas. E aí eu falava, vou entrevistar esse cara aí. Sentei do lado dele, me apresentei, comecei a puxar papo, entrevistei o cara. Ele era programador, ele é uma pessoa cega e ele programava aplicativos. E eu fiquei assim apaixonado. Daí juntou a história que eu já tinha contigo aqui na Unipampa, mais o que aquele cara estava fazendo, assim, aí eu fiquei assim, cara, o cara é cego e ele está fazendo aplicativo para pessoas com deficiência visual poderem ter acesso a... Eu falei, cara, que mundo é esse? Que fenômeno é esse? Eu voltei para minha aula na Unicinos, falei com o meu orientador. O Marco pensou, Jesus, eu estou contaminado por esses cegos malucos. Eles me acham. Esses cegos malucos, não, Cris. Esses cegos incríveis. Porque o que acontece? É notório que a sociedade tem um preconceito com as pessoas com deficiência, achando que vocês são incompetentes. E aí, quando a gente vê as pessoas fazendo coisas, parece uma coisa milagrosa, quando, na verdade,
como eu sei hoje, né, depois de tanto tempo pesquisando, é só dar acesso, e as pessoas são competentes, têm habilidades, elas têm ideias incríveis, só que elas precisam ter acesso, não pode ter barreiras, né? Exato. Hoje eu estou fazendo direito na URGS. Estou no terceiro semestre, e por acaso a Unicinos foi onde eu fiz a minha pós-graduação. Pós-graduação em marketing, né? TV e convergência digital. É verdade, isso aí. Foi no campus lá em Porto Alegre, né, que você fez, né? Fiz lá em Porto Alegre todo. E eu vejo como existe essa preconcepção do capacitismo em relação ao deficiente. Todo mundo, quando vê uma pessoa com deficiência, a primeira reação é o pavor. Jesus, e agora? Não precisa. E eu sempre brinco, assim, tu vai me ofender se tu não me perguntar e se tu não conversar. Se tu sair disparando o que tu acha sem perguntar, tu perdeu. Porque realmente existem, porque assim como as pessoas no mundo, há deficientes que precisam desse acesso para deslanchar, e há deficientes que mesmo que tu der todo o acesso do mundo, não vão deslanchar por A ou B ou C. Mas isso acontece com todas as pessoas e nem por isso elas deixam de ter acesso à internet, de ter acesso a materiais, de ter acesso ao estudo. É um direito, é algo que todos precisamos ter para desenvolver no trabalho, porque nós temos a mesma competência, com as nossas limitações, óbvio, porque senão não seria deficiência, eu não teria uma deficiência. Dentro do jornalismo tem coisas que eu posso, tem coisas que eu não posso. No próprio direito, se eu exercer, sabe-se lá Deus, tem coisas que eu vou poder, tem coisas que eu não vou poder. E isso é do ser humano. Tem pessoas que têm déficit de atenção e eu tenho que dizer 180 vezes a mesma coisa, e nem por isso eu vou dizer: ô, seu filho da mãe, presta atenção! Então... Eu sou um desses, né? Eu tenho déficit de atenção, por exemplo, né? E sofri muito com isso para estudar, né? Porque para estudar você precisa de foco, né? Então... E foco é a pessoa que tem déficit de atenção, é o que menos tem. Eu trabalho com uma pessoa que tem déficit de atenção. Às vezes eu esqueço que ela tem déficit de atenção, porque o déficit é uma coisa que tu não vê. O cego, tu vê que ele precisa de um auxílio na questão da acessibilidade, porque tu sabe que ele é cego, mas quem tem déficit de atenção... Aí eu lembro, respiro. Não, calma, vamos lá. Olha só, devagar, vamos voltar a fita. Então, é a questão de tu te adaptar e ajudar também a pessoa a se adaptar. Porque eu, pelo menos, eu costumo me adaptar ao mundo, porque não é o mundo que vai se adaptar a mim. Seria lindo se o mundo inteiro tivesse piso tátil. Seria lindo se o mundo inteiro tivesse acessibilidade, não só nos rótulos dos remédios, mas na bula dos remédios. Seria maravilhoso ir no mercado e não precisar de uma pessoa do meu lado para me acompanhar, para escolher a massa que eu vou comprar, a cerveja que eu quero comprar. Ainda bem que eu não tenho vergonha, né? Mas não é assim. O ideal é que você tivesse autonomia, né? Acessibilidade. É o mundo ideal, só que o mundo ideal está muito longe. Seja porque nós não cobramos, seja porque não existe interesse comercial e governamental que isso aconteça, seja porque simplesmente ninguém se deu conta disso. Essa é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante assim na sala de aula, no grupo de pesquisa, né? Porque a gente precisa problematizar essas coisas, porque as pessoas não percebem as barreiras que não as incomodam. É essa que é a questão, né? Então, se você está assistindo um filme, enfim, está consumindo o conteúdo que quer que seja, e aquilo não tem nenhum problema para ti, por exemplo, o tamanho da legenda está ótimo para você ler, você não se incomoda com isso. A partir do momento que o tamanho da legenda ficou baixo, o som estava muito baixo, e aí você começa a se incomodar, aí você consegue fazer um exercício de alteridade, né, e ter um pouco de empatia com a causa das pessoas que têm deficiência sensorial,
E Porque isso... é muito louco, porque uma coisa leva a outra, né? Tem pessoas que eu conheço que dizem, eu detesto filme dublado, porque a dublagem é uma porcaria. Aí Uhum. eu olho e digo, sério, amor, filme legendado pra mim não serve. Mas como não serve? Tu não sabe inglês? Não. Por quê? Porque nenhum curso de inglês me aceitou. E porque provavelmente não tem metodologia de ensino para pessoas com deficiência visual no inglês. Então. Até é que assim, o que é que nem na tua aula, por exemplo. Eles trabalham com imagens. A metodologia vai ser a mesma. A questão é que as pessoas não estão preparadas e não querem se preparar. Por exemplo, teve um curso que eu liguei e disse: nós não atendemos esse público. E eu, mas vocês não atendem porque vocês acham que precisa material em braille? Porque aí tu começa a explicar tudo para todo mundo. É sempre a mesma cantilena, tu tem que explicar tudo. E a resposta foi não, não atendemos e pronto, acabou. E aí outra instituição disse que não podia atender porque a escada deles era a escada caracol e eles não se responsabilizavam caso eu tivesse algum acidente. Putz. Então, fica absurdo, nisso, né? sabe? Eu tenho uma história bem triste com isso, né? Que é antes de vir aqui para a Unipampa, também não vou citar o nome da instituição para não. Enfim, não vem o caso. Mas eu trabalhei numa instituição, Cris, que ela fazia vestibular, né, para a pessoa entrar, e na verdade como era uma instituição paga, né, privada, era só pagar que virava aluno, né? Porque, não tinha muita seleção, assim, era meramente burocrático para dizer que tinha uma seleção para entrar. E tinha uma história famosa nas seleções dessa instituição que eu trabalhei, que eles sempre reprovavam um aluno que era usuário de cadeira de rodas e que ele tinha algum déficit mental. Eu não lembro exatamente o que era. Mas quando a prova dele chegava para ser corrigida, já se identificava a prova dele e a instituição dizia: nós não temos como atender essa pessoa, reprova ela. E a gente sabia internamente disso, sabe? Então, e é uma coisa bem complicada, porque a gente se sente impotente, porque a gente é funcionário da instituição. Uhum. Como é que tu vai denunciar isso? Como é que tu vai fazer? Na época não tinha muita consciência também sobre isso, né? Mas eu sabia isso, muita gente dentro da instituição sabia que isso acontecia, porque a instituição não queria. A mesma coisa, assim, olha, eu não quero me responsabilizar por uma cega que pode cair na escada caracol. Quando, né, a instituição deve pensar, bom, se eu tenho uma escada caracol que pode botar qualquer pessoa em risco, independente dela ser cega ou não... Exato, porque uma pessoa simplesmente pode ficar tonta e cair da escada caracol. Exatamente, né? A escada caracol já é perigosa por natureza. Entendeu? A escada caracol é o inferno que alguém inventou. Então, geralmente uma pessoa que não precisa usar a escada caracol que inventa. Né? Então, eu tô virado de lado, porque o Instagram aqui acabou a primeira hora do Instagram, então eu vou publicar o vídeo no IGTV para quem quiser ter acesso lá no IGTV também. Sinto muito, mas se deixar por mim, nós vamos até a hora do jogo do Palmeiras e Corinthians, algo que o Marco não vai gostar. Então, tu sabe, Cris... Falando em Corinthians e Palmeiras, eu adorava incomodar o Marco na hora do TCC, porque na hora do futebol é a hora que eu mais rendia. Eu só dizia para minha irmã, essas horas eu acho que o Marco quer comer o meu rim e o meu fígado fritos. Tu sabe, Cris, que assim, a Cris, ela gosta muito de futebol, né? E ela acompanha futebol, e eu lembro de acompanhar a Cris fazendo comentários no Twitter, né? Durante os jogos do Inter, né? Uhum. E é isso. Hoje voltam os jogos, né? E você sabe, né? Voltam. Você sabe, como você disse agora, que eu gosto muito de futebol, acompanho futebol de perto. Mas você sabe que eu tô meio baixo astral com esse negócio todo. Tipo, assim, não tá sendo a mesma coisa, sabe? A sensação de Seguidores que... amigos do Marco e meus amigos, desculpem o palavrão. Eu tô puta com esse retorno do futebol.
Sim, uma coisa meio desmedida, né? É sem qualquer nexo. É uma coisa... Não tem base. E assim, pessoas morrendo, mil e tantas pessoas morrendo por dia, e as pessoas preocupadas com a volta do futebol. Eu tô na uma produção, digamos que a gente sabe, tá ali acompanhando todo dia o número de mortes. Como é que tu vai falar às 8 da noite? Ai, olha só, temos 1.350 mortes no Brasil, mas vamos para a pré-jornada? Não dá, né? Pois é, né? Como é que isso fica, né? Para quem tá passando por um problema na família, por exemplo, com alguém contaminado, com alguém internado, né? Então é bem estranho, bem Eu estranho. confesso que eu não vou assistir. Não me sinto confortável para assistir. Quase, é pior, é claro, mas na vez que teve o acidente da Chapecoense, e uma semana depois teve a final da Copa do Brasil, eu fui nesse jogo, e eu me sentia muito culpada, assim. E é uma culpa inexistente, porque obviamente não é culpa minha que o time da Chapecoense teve esse lamentável acidente, não é culpa minha que existia aquele jogo, mas aquele jogo de fato existia, mas eu me sentia culpada por estar sendo feliz enquanto tinham 71 famílias que estavam tristes. Sim, eu acho que é por aí que passa a coisa, né? Então, sei lá, É muito empatia, né? Ou tu tem ou tu não tem. Exatamente. Eu nunca passei tanto tempo sem jogar futebol, né? Porque eu jogo também. Eu Sim. nunca passei na minha vida tanto tempo, assim, 4 meses Pessoal, sem o jogar sonho do futebol. Marco é que o Tite convoque ele. É verdade. Olha que se dependesse só da minha vontade, eu ia fazer mais do que muita gente faz naquela seleção. Olha aí! Fica a dica, Tite. Hashtag convoca Tite. Isso. Mas assim, eu nunca fiquei tanto tempo sem jogar futebol, que é uma coisa que eu gosto muito também, faz parte da minha constituição como cidadão, pessoa, tal. Mas já admiti para mim que a gente não vai voltar a jogar futebol amador, como eu jogo, antes de março, abril, antes de ter uma vacina. E eu é não me isso. vejo voltando ao trabalho e para minha casa antes do ano que vem. Assim. Né? Mas esse é um pouco do bom senso que as pessoas precisavam ter. A gente observa que se a gente tivesse feito aqui no Brasil um lockdown sério, né? Um lockdown sério, todo mundo em quarentena, sério. 3, 4 semanas fechadas, a gente já estava abrindo o comércio nesse momento. E do jeito que foi, a gente vai ficar nesse negócio até março. Sabe? Eu tenho uma colega que ela foi embora para Portugal e ela disse, cara, é incrível, no mercado ele fica aberto por tantas horas, lá eles já têm o autoatendimento nos caixas eletrônicos, né? Uhum. E era limitada, assim, todas as compras que tu tinha que fazer. Porque eu lembro que em seguida que começou a pandemia, era uma busca por papel higiênico incrível e desgraçada, assim. Parecia que ia faltar papel higiênico para limpar a bunda do ser humano pelo resto da vida. Uhum. E... meio natural as pessoas ficarem preocupadas com isso. Cara, mas vai tomar banho, você não tem água na sua casa, amor? Se você tem dinheiro para comprar papel higiênico, você tem dinheiro para comprar água. Claro. E arroz, outra coisa, arroz, tipo, eu vou comprar o arroz da Arca de Noé, porque vai vir o dilúvio 40 dias, 40 noites. E lá em Portugal, não, tipo, era um de papel higiênico, o aglomeração. Deu uma travadinha, Cris. Acho que caímos. Oi? Deu uma travadinha. Fala, você estava falando que aí o pessoal foi comprar arroz para... Em Portugal eram itens limitados e se as câmeras pegavam fora da curva ali, tu já era chamado. Então, são coisas que são necessárias, são coisas que nós precisamos no momento. Sim, e essa é uma coisa interessante, né? Porque me parece que é um problema mesmo de comunicação, porque se o governo soubesse do que ia acontecer,
no sentido de, olha, nós não temos como lidar com essa situação, então vamos fechar por um mês e pouco, e nós vamos continuar abastecendo as cidades, podem ficar tranquilos, os serviços essenciais vão funcionando, fiquem em casa, e daqui a pouco a gente volta ao normal. A gente já estava saindo disso, não tinha morrido tanta gente. Com certeza. E também no momento que tu tem um governo que deslegitima a própria saúde, isso vira um problema, porque aí a comunicação vai pro brejo, né? Porque vira que nem criança, o pai tá dizendo uma coisa, a mãe tá dizendo outra. O que a criança vai respeitar? O que der mais analogia. Uma boa analogia que você fez. E deixa eu te falar uma coisa, ó. Você acredita que a gente tá 1h05 nessa live conversando? Eu já disse, eu vou até Corinthians e Palmeiras, amor. Vou bater o recorde das lives. Não, por mim, assim, o papo contigo tá super gostoso, assim, legal poder te rever, né? A última vez que eu te vi pessoalmente foi quando eu fui fazer a entrevista para minha tese de doutorado. E eu não falei nem 40% do que eu estou falando. Sim, é porque tu tava num esquema meio tímido, porque era uma coisa formal, assim, né? Câmeras, tal, né? E eu lembro até que a gente foi fazer a gravação na casa do meu colega ali, o Rafael Foleto, que era meu colega de doutorado, né, lá em Porto Alegre, que cedeu o espaço para a gente poder gravar. Mas essa foi a última vez que eu te vi pessoalmente. A gente se fala, né, por WhatsApp, por redes sociais, de alguma maneira, mas é gostoso poder bater esse papo contigo, trocar ideia e matar alunos do Marco que estejam na live, as meninas principalmente, que são pessoas que se preocupam mais com peso, essas coisas, não se preocupem, vocês vão engordar no TCC. Então, mas tu sabe que assim, ó, a gente precisa também parar de ter preocupação com isso. O corpo ideal não existe, né? Ou seja, então, o corpo enxerga ideal, falando sobre peso ideal. Né? A sociedade te obriga, a sociedade que eu digo é o geral. Se tu não veste 38, meu Deus, você está uma balofa. Isso. Amor, eu visto 44, beijos para vocês, então. Quem determina isso, né? Então, quem determina é a indústria do cabideiro, né? Isso, a indústria do... Exatamente, é disso que se trata. Só que a gente precisa parar de normalizar essas coisas, né? Porque senão o normal é o cara que enxerga perfeitamente. O normal é o cara que enxerga, que é magro, que é super sarado, consegue levantar 25 pneus e é macho escroto. Isso, entende. Exatamente. Então a gente não tem que... A gente tem que ir quebrando essas barreiras. Eu acho importante a gente ir desmitificando isso, porque interessa se a pessoa tá com mais peso, menos peso. Se tu tá com vontade de comer no TCC, come, porque ajuda o cérebro a pensar. Claro, eu comia e assistia futebol. Isso, e as pessoas têm que ser livres para poder viver. A vida é muito curta para a gente ficar se rendendo a esses estímulos sociais. Verdade. Né? Tipo, ao invés de ir para a praia e aproveitar a praia, não vou para a praia, não vou vestir um biquíni. Não vou para a praia porque eu vou ter que vestir um biquíni. Ah, senhor, dane-se. Claro, é isso, né? Na praia ninguém liga, quem liga é tu. Exatamente. Tem vezes que eu digo para as pessoas, amor, ainda bem que eu não vejo, eu tô tão feliz. Eu acho que as pessoas precisam aprender a quebrar essas barreiras, né? Consigo mesmo, e também a barreira que há com relação a esses estigmas sociais. Essas barreiras consigo mesmo implicam em muita coisa. Porque, claro, por exemplo, aí vem mais uma história, #vida de cego. Vamos lá. Como é difícil, e acho que o Braz não comentou isso, até porque o Braz é uma pessoa casada, bem sucedida. Não, tô brincando. Como é difícil o cego namorar fora do núcleo cego? Conta pra gente mais sobre isso. As pessoas, elas não veem o cego, ou a pessoa com deficiência em geral, eu digo cego porque é a minha realidade, né? Eu não conheço os cadeirantes, eu não conheço os surdos e tal. Fica tudo muito restrito à tua comunidade, e se tu não quer participar, tu vai ficar solteiro pro resto da vida. Entendi. Porque as pessoas te veem como cego, você está sob um altar, você é santo, você não beija, você não transa, você não gosta, você não quer. Claro, é intocável nesse sentido que você está falando. Sou quase um Dalit.
E não é, né, Cris? Não. Claro. A gente vai em bloquinho, a gente vai em carnaval, eu já desfilei 6 anos, eu falo palavrão, eu xingo o juiz. É claro. Eu cozinho. Eu acho que o que você está querendo dizer é uma coisa não, que... Não quero ninguém. Não era isso que eu ia dizer. Eu sei, tô brincando. O que eu acho que você está querendo dizer é uma coisa que, como eu trabalho com pessoas com deficiência visual e auditiva já há muito tempo, eu já quebrei essas barreiras, né? E eu já não faço essa distinção, tipo, nossa, as pessoas são coitadas, e a gente já trata dentro do que é a tal da normalidade, não faz distinção. Exato. Não, e Marco, assim, com as pessoas que estão nos assistindo, uma reflexãozinha, assim. Quantas pessoas não se importariam, real ou oficial, com um comentário da mãe, do pai, do melhor amigo lá? Ai, tá namorando o cadeirante. Ai, ela vai precisar sempre de ti. Quantos dos que estão aqui conosco realmente, assim, tocando bem o dedinho na consciência, não se importa? Também vou te devolver a pergunta. Mas quantas pessoas também não se interessariam por uma pessoa tão entusiasmante como tu é, uma pessoa inteligente As como pessoas tu não veem, é Dalit, amor. Mas na verdade, elas perdem de não estar enxergando esse tipo de coisa, né? Porque, com certeza, azar delas. Né, claro, não tenho a menor dúvida de que você é um baita partidão que as pessoas ainda não descobriram. Eu até brinco, a minha irmã brinca que eu sou preconceituosa, mas eu falo do tipo, eu não ficaria com um deficiente, tipo, olhando friamente, eu não ficaria com um deficiente, mas se eu me apaixonasse por um deficiente, ok, vamos lá, beijo. Ui, meu Deus! Caiu o computador. Caiu o computador. Os efeitos do computador estão na almofada, agora eu provoquei o tal do terremoto. Que eu falei. Cris, muito legal. Não, precisa levantar um pouquinho a câmera agora. Aí. Então, eu queria te falar uma coisa. Eu achei as fotos do dia que você defendeu o TCC aqui no Unipampa. E eu queria mostrar, se você me permitir. Claro, vai lá. Então, deixa eu achar aqui na Eu vou contar tela. que esse dia eu estava muito feliz porque o Inter perdeu. Foi nesse dia? Foi no dia do Mazembe? Foi no dia do Mazembe, que inclusive a notícia que eu abri na 0 Hora foi o sonho do Bi acabou. Eu não lembrava disso. Sim, lembra que tu perguntou se eu queria entrar agora? Eu disse, não, agora eu vou assistir o fim do jogo. Eu lembro que o famoso dia do Mazembaço foi um dia que era TCC, mas eu não lembrava que era o teu. Foi o dia do meu e tinha uma galera no laboratório assistindo o jogo do Mazembe, que era o Mazembe Day, né? Desculpa, colorados. Deixa eu te falar uma coisa. Então, eu estou dividindo agora a nossa tela aqui. Nós dois ficamos pequenininhos no lado esquerdo da tela e eu coloquei no maior aqui, no espaço maior, uma foto. Eu era mais tímida. Bem tímida. E tá com o cabelo comprido. Eu vou descrever você, tá? Você tá com o cabelo comprido e tá com uma trança. Você lembra disso? Sim, porque tava um calor de 800 graus aquele dia. E eu já tava morando em Itaqui de volta. E aí nós viemos de Itaqui até São Borja para apresentar. Para apresentar, né? Com a tua família. Foi quando eu conheci tua mãe. Foi minha mãe, minha irmã. Meu irmão desnaturado não foi, porque afinal de contas ele tinha que ficar secando em casa. Aí você está no laboratório, no 1307, ali onde eu dou aula até hoje, né? Continua sendo o mesmo lugar. Caraca! Sim. E você está sentada, tá de perfil, né? A foto, eu não lembro quem fez essa foto, mas talvez a Andréia Sarmanho, talvez. Aí você está sentada de perfil e você está vestido uma camiseta preta e você está mexendo no computador e foi bem na hora que a gente fez o exemplo de mostrar como o software que faz a leitura de telas atua, né? Isso! E aí ele começou a falar e o pessoal, tipo, oi? Não entendeu nada. Ouvindo grego? Isso.
Você lembra que a gente pôs uma venda numa pessoa que estava na plateia assistindo? Lembra? Aí a foto é bem desse momento. Então você está sentada de lado no computador, mexendo no computador, e ao fundo tem o telão onde a gente estava mostrando como funcionava, né? A coisa toda. Eu lembro que eu engatei a primeira, não parei mais, até que o Marco disse 3 minutos. Aí eu pensei, puta que pariu, fudeu. Esse é um grande dia. Aí a primeira observação daquele dia foi: você esqueceu o abstract. Não! Coisas que acontecem, Cris, nos melhores TCCs, tá? E eu também tenho a foto do final, quando você tirou a foto junto com a tua banca. Deixa eu achar a foto aqui. Deixa eu ver se eu acho. Banca que graças a ti eu consegui escolher, né? Deixa eu ver. Deixa eu só achar a foto que eu quero, né? Peraí, que tem várias fotos tuas aqui. O que eu quero é esta aqui. Você lembra quem era a sua banca? A professora Roberta e o professor Marcelo. Muito bem, que boa lembrança. Eu acho que foi uma boa banca, então, para ti. Que grande banca. Nossa, maravilhosa. Não podia ter melhor banca. Professor Marcelo Rocha, ainda mais novinho, né? Agora, 10 anos depois, o Marcelo já não tá tão novinho. Professora Roberta tá igualzinha. Novinha. Professora Roberta, a mesma cara, né? Incrível. A Roberta ficou com cara de 17 anos, né? Ela vai gostar muito. Professor, então tá assim, pela ordem, tá? Tá da esquerda para a direita. Professor Marcelo, e o Marcelo tá com uma camisa branca de listras e tá com uma mochila nas costas. Em seguida tá a professora Roberta, ela tá com um vestido xadrez, e ela, bom, não sei se você lembra dela, mas ela tem cabelos loiros, compridos, né? O professor Marcelo tá meio calvo, careca em cima e cabelos do lado. Agora ele já deve estar careca. Já tá mais careca, justamente. E depois da Roberta tá você, né? Você está de pé, com a roupa que eu descrevi agora há pouco, né? Uma camiseta preta do curso de jornalismo. E agora que eu vi que era eu acho que todos os alunos combinaram de apresentar o TCC com... eu acho que era isso mesmo. E uma calça jeans você tá vestindo. E ao seu lado... tá com aquela calça jeans, queria estar com uma bermuda. Tava calor, né? Acredito. 70 graus lá fora e a pessoa de calça jeans. O pessoal que não é do Rio Grande do Sul não sabe que nesta região aqui faz um calor na época do verão. É assim, ou é 0 grau ou é 40. É, isso aí, é bem isso mesmo. Diz que num passado aí remoto, essa região foi ninho de dragão, né? Eles punham os ovos aqui e os ovos explodiam. Não é? Porque é uma loucura, né, Cris? Eu vou te contar que antes de tu vir para cá, teve dias que aqui fazia menos 3 graus. Uhum. Eu acredito. Esse ano aqui é capaz da gente pegar isso aí. Acho que não chega. Sábado, domingo, sei lá. E ao seu lado, na foto, estou eu, ainda de cabelo comprido, né? Eu tinha um cabelo bem comprido na época, não estava tão calvo na época, em 2011. Sim, eu lembro que me descrevia um Marco assim, ele tenta esconder que está ficando careca com o seu cabelo comprido. Pior, Cris, que tinha gente que me descrevia para pessoas com deficiência visual como sendo careca cabeludo. Foi assim. Mas agora eu já assumi minha carequice. E eu estava... Como foi se separar desse cabelo comprido? Não, olha, você sabe que foi no dia que eu fui defender minha tese de doutorado. No dia. Por que isso? Porque era o seguinte, era o fim de um ciclo. Ai, tu te separou dos cabelos. Eu defendi no dia 29 de maio de 2015. No dia 28 à noite, eu fui num cabeleireiro ali, falei, pode cortar tudo. E o cara, tem certeza? Eu falei, não, corta tudo, pode doar o cabelo aí para quem precisa, doei o cabelo, né? E tá bom. O meu cabelo já não é mais comprido, porque eu doei ele umas 4 ou 5 vezes já. É isso, um fim de um ciclo. Fechou o ciclo e agora, desde então, desde 2015, eu sou um careca assumido, então... Quem sabe até o fim do curso de Direito eu fique com cabelos laranjas. Você já teve cabelo de toda a cor também, né? Pelo roxo, azul, rosa, bege. É isso aí, eu acho que as pessoas... É isso aí, é uma forma legal de quebrar os estigmas, inclusive com isso, né? De que planeta veio aquela guria, né?
Eu só vou dizer que depois que eu colori o cabelo, eu nunca mais perdi um Uber na minha vida. Nunca mais. Quem é? É aquela de cabelo azul? Eu já escrevi assim, cabelo azul. Muito bom, é uma estratégia boa essa. Uhum. E eu estava com uma camiseta naquele dia, na foto aqui do teu TCC, eu estava com uma camiseta que era do projeto da Andréia Sarmanho e do Gui Veiga. E do Guilherme Veiga. Eles tinham um projeto, né? Que eu lembro. tô tentando lembrar o nome e não tô conseguindo lembrar. O nome aí tu já pediu demais. Enfim, eles fizeram um web documentário, né? Isso. Bem legal o webdoc deles. E aí era a camiseta do projeto deles. Era algo relacionado ao João Goulart, né? Sim, histórias aqui de São Borja, da questão política, história política de São Borja, né? Então, a Andréia sempre foi muito ligada com isso. E tá disponível no YouTube, quem tiver curiosidade de procurar também. E aí, Cris, eu vou te dizendo, 1h20, a gente já está indo então para o final do nosso papo, né? Como eu diria. Sim, muito legal. Queria te agradecer, né, por toda a tua disponibilidade. A Cris nem falou, mas ela estava trabalhando até 5h15, saiu 5h15. Eu trabalho na Rádio Gaúcha. Escutem o Gaúcha Mais. Que horário que tu costuma... Eu começo às 9 da manhã. Não, eu não apareço. Eu sou a pessoa que fica por trás. Tu faz a produção. Eu faço a produção, aí tem o programa Gaúcha Mais, que é apresentado pelo Leandro Stout e o Paulo Germano agora. E aí eu fico na produção do programa e do Faixa Especial, que esse domingo é com o Leandro Stout também, com a minha produção, das 8 à meia-noite. E tem um monte de assunto legal aí para abordar. Essa semana nós estamos conversando com muitos recuperados do coronavírus para ter um pouco de notícia boa, né, para as pessoas ficarem um pouquinho mais felizes, com o coração quentinho, como diz o pessoal. E o rádio é muito parceiro nesse sentido, né? Cara, então... o rádio é encantador, o rádio é maravilhoso. Bom, eu entrei na produção no dia em que pegou fogo na Catedral de Notre Dame, né? Nossa! E já eu brinco eu brinco com a Andressa que eu cheguei ali naquele dia já no fogo, e aí eu disse, mas... Porque eu pensei assim, mas e daí que pegou fogo em Notre Dame, né? Aí a minha outra colega, Larissa, disse, agora nós vamos ter que achar algum gaúcho na França. Eu, quê? Né? Porque sempre que acontece qualquer coisa no mundo, tem que ter um gaúcho envolvido, né? Né? E o pior é que achamos. Eu não duvido. Eu não duvido. Achamos 3 gaúchos. Queria te dizer assim, super legal poder bater esse papo contigo, matar saudades. Eu vou tirar a tela para botar você grandona de novo aqui na tela, só um minutinho. Não que eu seja muito grandona, pessoal. Propaganda enganosa. Mas, não, deixa eu inverter. Como é que eu faço aqui para inverter? Sim. Tá, aqui. Então, queria te agradecer, dizer que esse bate-papo nosso, bastante informal, ele vai ser bastante útil, assim, para eu poder indicar para os alunos, alunas, né? Agora no mestrado aqui na Unipampa, né? Eu tô dando aula sobre acessibilidade no mestrado, é uma conquista. Sim, assim, queria muito esse mestrado, mas agora não posso. Em algum momento, quem sabe, tu volta para ser nossa aluna, e a gente vai ficar muito contente, muito honrado, né? Para transformar também o mestrado do quanto ele precisar aí com as questões de acessibilidade, e certamente sem encontrar uma universidade mais madura, né, com relação à questão de acessibilidade, um corpo docente mais esperto, né, com relação a isso, mais gente se importando, alunos, alunas, né, que estão se importando com isso. Então, num momento em breve em que a gente tiver vacina e que você puder vir à Unipampa, a gente faz uma grande festa aqui, faz um bate-papo teu com os nossos alunos, vai ser muito legal presencialmente. Vai ser muito legal, e falando uma das poucas vezes sério dentro dessa live. Continuem pesquisando sobre acessibilidade, porque isso é muito importante. Nós nos sentimos felizes, lisonjeados, tocados,
e abraçados. Cada vez que tem uma pesquisa legal sobre o assunto, algo que entra na nossa vida, nós nos sentimos realmente incluídos nesse mundo que não é nada inclusivo, e vocês sabem disso. E não é mentira nunca quando eu digo que o Marco salvou a minha graduação. E você salvou o quê? Minha carreira? Tu é muito bom, sempre foi. E continuem pesquisando. Eu não parei de pesquisar porque eu não gostei, adorei o mundo da pesquisa, mas eu hoje estou num momento em que o mercado me abraçou e sempre lembro das palavras do Marco, das palavras da Roberta, de incentivo, de continuar buscando, porque nós temos que levar as pesquisas da academia para o mundo do mercado, para que as pessoas vejam que os deficientes têm sim espaço e têm tanta capacidade quanto as outras pessoas que não têm nenhuma deficiência. E tem uma coisa importante também com relação a isso. O mercado precisa vir beber das nossas pesquisas, porque nós fazemos uma pesquisa... É isso que eu digo, assim, gratuita. Os dois têm que andar juntos. Para mim, os dois sempre tiveram que andar juntos. Claro. E era o meu sonho, assim, os dois juntinhos ali. Exatamente, porque o mercado muitas vezes não vem beber das pesquisas que a gente faz. Eu sou funcionário público. As pesquisas são ótimas. Pesquisas ótimas e gratuitas. Tá tudo gratuito, né? Então, a gente está fazendo um papel que é um papel de desenvolvimento de conhecimento, ampliação de saberes, e a gente tudo que eu produzi... E são pessoas que estão ali, que estão disponíveis para isso e que gostam de fazer isso. Sempre que eu posso, inclusive a RBS, que é onde eu trabalho, eles têm uma parte bem legal de acessibilidade e aí eles nos perguntam muito também. Eu sempre procuro mostrar para eles pesquisas acadêmicas, e aí eu digo, olha, isso aqui é muito legal, eu acho que vocês têm que ler, vocês têm que se informar e saber um pouco mais, porque é conhecimento, e conhecimento precisa ser disseminado. Muito bem, então, há 2 anos atrás, nós fizemos uma pesquisa dentro da RBS, uma aluna... Sério? Sim, uma orientanda minha, isso ficou para o final da live, mas é o que me lembrei agora. Uma orientanda minha, Letícia Beifus, né, que é de... A Letícia! Sim, inclusive que é de Itaqui, né? Uhum. E ela ficou uma semana dentro do grupo RBS, fazendo pesquisa, entendendo como é que as coisas sobre acessibilidade funcionavam de dentro. E a gente identificou vários problemas. Isso não é só da RBS, é de todos, né? A gente usou a RBS por ser a mais famosa, né? Mas quanto tempo? 2 anos? Faz 2 anos. O trabalho dela... O elevador agora fala. Sim. E a gente ela publicou o TCC, depois a gente publicou junto esse mesmo trabalho no SBPJOR, que é um congresso de jornalismo aqui no Brasil, na Espanha, e publicamos em 2 línguas, em 2 livros. Já é um trabalho que está dando bastante repercussão, bem interessante também. Então, fica o convite, né, para quem quer saber mais sobre o assunto, entrar em contato comigo, entrar em contato, seja com a Cris, porque tem muita coisa... Não, entre em contato com a Letícia, ela sabe mais do que eu. Com a Letícia, claro. É que, assim, se as pessoas entrarem em contato comigo, eu faço contato com todo mundo, porque eu conheço todos os pesquisadores que estão trabalhando com isso, né? Então, cara, e é muito bom. Continuem pesquisando, continuem publicando, continuem nos dando esse banho de conhecimento, porque é só a educação que vai nos levar para um lugar mais legal. Isso mesmo, Cris. É por aí. A gente está acreditando nisso. E votem em mim em alguma eleição. Não, tô brincando. E contra tudo e contra muita coisa, a gente está resistindo, tentando fazer ciência nesse país e tentando fazer com que as pessoas com deficiência sejam reconhecidas como cidadãs de direito, que eu acho que é o mote desse papo todo que a gente conversou hoje aqui. Eu vou ser a primeira ministra cega do STF. Pronto. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida de que capacidade tu tem. Você só precisa ter acesso aos conteúdos, porque capacidade, intelectualidade tu tem. Já pensou? Eu adoraria, ia ser um ganho para esse país. Vamos ver, ainda tem chão. Tem chão. Estou indo por ti, Cris.
Queria te agradecer, então, finalmente. Foi muito legal. Ele não quer me levar até o Corinthians e Palmeiras. Daqui a pouco tem o Grenal, tem Palmeiras e Corinthians, Eu não vou assistir, meu bem, eu vou dormir. Eu também não. Eu vou assistir para ver qual é que é, mas não estou muito empolgado, para ser bem honesto. Mentira, ele vai ficar postando gol do Palmeiras, é o Palmeiras. Acho que. Não, é isso que eu não tô. Sabe? Negócio meio não, sem graça. Eu tô brincando, eu sei. Tá meio sem graça, né? Mas, de qualquer forma. Foi agradecer legal. Quem assistiu, não sei quem é que teve aí, tu que tá olhando aí. Eu não tô tendo acesso a quem exatamente, depois eu vou dar uma olhada, né? Porque eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo, olhando para 3, 4 telas, mexendo, não sei o que. Então... Olha, ele consegue. Ele não, eu não consigo. É isso. Que alguma coisa ficou aí pelo caminho, mas agradecer a todo mundo que nos acompanhou. A gente teve uma audiência média aí de umas 15 pessoas ao mesmo tempo assistindo, então um número bem razoável, tal. E depois a gente vai ver a repercussão, e aí eu te mando também lá no WhatsApp para você saber se alguém tiver alguma pergunta, tal, para entrar em contato direto contigo também. Então tá, por favor, se cuidem. Tudo bem, você também se cuide, e aí logo a gente se vê a hora que tiver uma vacina aí. Por favor. Tchau, Cris, obrigado, viu? Tchau, eu que agradeço.